Pessoal, nós paramos em Marcos capítulo 10 e eu quero pedir que vocês abram a Bíblia de vocês, então, para que a gente possa ouvir o que a palavra de Deus nos traz, nos ensina, nos revela, né? Eu fiz uma provocação no grupo essa semana, falando para vocês, né? Que Jesus queria falar com vocês, aliás, com a gente. Mas será que a gente queria falar com ele ou a gente ia ficar esperando só até hoje, né? Mas a boa notícia é que para quem não conseguiu falar com Jesus e resolveu esperar para hoje, saiba que ele vai falar alto ao seu coração. Porque essa palavra, eu tô meditando nela faz uns 3, 4 dias e é coisa linda de Deus essa palavra para nós. Então, cria sua expectativa aí. Gente, eu vou fazer a leitura e depois a gente vai comentar, tá? Só que eu vou dar uma voltadinha. Nós paramos em Marcos 10, mas eu vou voltar um pouco em Marcos 9, porque foi um assunto foi um capítulo muito grande. A gente não conseguiu ver tudo que tem naquele capítulo, né, Renata? Muita coisa. Então vamos dar uma recapitulada, tá? A partir do versículo 42 nós vamos ler e depois a gente avança, tá? Fazer a leitura então. Jesus disse assim, né? E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, porque é melhor entrares sem a mão na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado ao inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, ou cada um será temperado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judeia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua esposa? Eu vou mudar essa tradução, tá, gente? Porque para não trazer uma confusão de interpretação, essa palavra repúdio significa separação, significa afastar-se. Meu já tá de volta. Então, por isso que toda tradução é uma traição, né? As linguagens mais novas, elas tratam o repúdio como divórcio. E isso não está correto. Vocês vão entender o porquê. Vai fazer todo sentido. Então, é como se os escribas perguntassem para Jesus assim: é correto, é permitido, é legal, é lícito ao marido separar-se da sua mulher? Essa é a pergunta. E ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Então, o que Moisés permitiu? Entregar a carta de divórcio, que era um documento que
que mostrava que a pessoa estava legalmente divorciada do seu marido ou vice-versa. E então, depois de estar legalmente separado, separar-se. Entendeu? Tem toda a diferença, né? Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Faz todo sentido, não faz? Quem se separar da sua mulher e casar com outra é um adúltero. Por quê? Porque não tem carta de divórcio, não é divorciado, ele é separado. É como se o Ronaldo se separasse de mim sem me dar o divórcio legalmente e casasse com outra pessoa, e fosse viver com outra mulher. Ele estaria em estado de adultério. Vocês entenderam? E se ela repudiar o seu marido, se separar dele, casar com outro, comete adultério igualmente. É o mesmo raciocínio, tá? Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quer dizer, de novo ele está reforçando a questão da humildade da criança, lembra? Que ele falou isso lá no começo do capítulo para os discípulos, que eles tinham que ser humildes, de ter um coração que quer aprender, não aquela pessoa que já pensa que já sabe tudo, tipo, ele me escolheu, eu sou discípulo de Jesus, então eu não preciso escutar, né, ninguém. Ele queria esse coração. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Então, só até aqui que nós vamos conectar tudo isso que a gente leu, tá? Então, a gente vai ver o seguinte. A gente vai separar em duas partes essa palavra, mas na verdade ela tá toda conectada. E no final a gente vai entender essa conexão. A primeira parte, eu vou trazer um resgate de tudo que já foi falado na semana passada, tá? Nós vimos semana passada sobre a imaturidade dos discípulos de Jesus, né? Nós vimos que o novo nascimento, quando a gente tem um encontro com Deus na nossa vida, acontece aquele processo de novo nascimento, né? É como se a gente deixasse a velha vida para trás, os velhos conceitos, as coisas que a gente achava que era certo, o jeito que a gente aprendeu na nossa casa, na nossa família, e resolvesse falar assim, não, eu não vou fazer o que eu acho certo, eu vou me concentrar naquilo que Deus acha que é certo. Então eu tô que nem um bebezinho na fé. Preciso que ele me cuide, que ele me dê um leite, que ele me ensine a andar, que ele sustente a minha vida nesse início. Só que você tem um novo nascimento para um crescimento. Você está indo rumo à maturidade, à vida adulta, onde você produzirá frutos para Jesus. Esse é o conceito de nascimento espiritual, né? Então,
Isso acontece, isso é natural, né? Acontece para que sejamos preparados para produzir os frutos para Deus. Afinal, por que nós estamos aqui? Por que nós estamos nessa terra? É como eu orei pelas crianças. Nós nascemos carregados de um chamado, de uma missão na terra, mas nem todos nós estamos preparados para viver essa missão e muito menos treinados para encarar essa missão de frente. Por isso que a gente precisa desse estudo, desse entendimento, para que a gente avance no propósito ao qual nós nascemos. É aqui que a gente encontra um sentido para a nossa vida, em Cristo, entendeu? É nele, é Deus que vai revelar para mim, para você, por que eu nasci, né? Então, a gente começa a entender que só maduros nós poderemos produzir os frutos. Então, a exortação de Jesus, ela está no fato de sermos como criancinhas num tempo em que se espera que daremos os frutos. Era isso que ele estava combatendo ali com os discípulos. Ele estava querendo atitudes maduras porque já era tempo disso acontecer, né? Sermos imaturos com Deus, quando já era para sermos maduros e até mestres das realidades espirituais. Esse é o problema, esse é o erro que Jesus estava corrigindo ali com eles. Jesus estava trazendo um despertamento através da verdade. E uma verdade que é crucial, que é fundamental a gente entender, é a realidade do inferno. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós somos salvos do quê? Jesus, ele veio nos salvar do quê? Da ira de Deus. Da ira de Deus. Contra o quê? Deus se ira contra o quê, Cerisa? Contra o pecado. O pecado. As pessoas esperavam o Messias libertador, o Messias que viria para livrá-los das mãos do Império Romano, da opressão daquele governo do Império Romano. Só que Jesus, ele não veio para isso naquele primeiro momento. São duas vindas de Jesus. Naquele primeiro momento, Jesus, ele veio para nos salvar o homem do seu estado caído, do seu estado de miséria por causa do pecado. Então, Jesus, até ele dá o sentido para eles, para aqueles 12 homens, de que a verdade reside no buraco muito mais embaixo do que o que a gente está imaginando, que é o que? É a salvação da nossa alma, é a eternidade. Então, ele teve que tratar com a verdade, tá? Quando a gente lê na Bíblia sobre o inferno, a gente tem uma distorção também com relação à tradução, que a gente aprendeu desde pequeno isso daí. Na verdade, o inferno que Jesus está falando que vai livrar nossa alma, não é bem o inferno que a gente aprendeu, ou que a gente acha que é. Como assim? Deixa eu explicar. Jesus, ele veio nos redimir do pecado para salvar a nossa alma da morte eterna, que é a segunda morte. Esse é o termo correto. Então, o que é a segunda morte? Por que segunda morte? Porque tem a primeira morte. A primeira morte é a morte do corpo, é a morte natural do homem. Inclusive, tem uma passagem que eu já vou ler já, para vocês entenderem essa diferença, que está em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Jesus fala assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Entenderam? Qual capítulo? 10, 28. Vocês entenderam? Olha o que ele falou. Não tenha medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Tenham medo, antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma
como o corpo. E aqui está a chave do que é salvação, do que Jesus nos salvou. Fazer perecer é fazer morrer, certo? Em alguns... Vamos para a lógica. Então, quem que pode fazer morrer tanto a alma quanto o corpo no inferno? Aquele que nós devemos temer, que é Deus. Entenderam? E o que é esse inferno? Esse inferno, como a gente conhece, né? Na verdade, é o lago de fogo que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. É lá no final de tudo. Depois da ressurreição. Então, a palavra de Deus diz assim, que os homens eles morrem, a primeira morte, o corpo desfaz, a alma entra num descanso. Isso é o que a palavra diz. A gente já viu com alguma profundidade sobre isso, mas a gente vai sempre revendo, né? Para os novos, isso é um assunto que nunca se esgota aqui. A gente sempre revê. A alma entrou no descanso. Para quê? Até o dia da ressurreição. Porque Jesus disse que iria ressuscitar todos os mortos, os bons e os maus, entenderam? Todos vão voltar à vida. Essa ressurreição dos mortos é o quê? É para o destino eterno de cada um. E aí é o momento que se acontece o julgamento. Porque ninguém pode ir para o inferno sem ser julgado. Isso não é justo. Como que você morre e acorda no inferno? Isso é justo? Você nem sabe por que você foi? Não, você vai receber um julgamento segundo as suas obras. Tanto é que Jesus falou: se o teu olho te faz pecar, arranca. Porque o que vai te levar à morte eterna, a esse inferno onde o fogo não se apaga, o verme nunca morre, é o que você faz, é as suas obras em vida. Vocês entenderam o que ele estava falando? Por isso que ele veio nos salvar do quê? De nós mesmos. Porque o pecado habita em nós. E o pecado nos separa de Deus, porque Deus é santo. Vocês entenderam? Então, quando acontecer a ressurreição dos mortos, tanto dos bons quanto dos maus, que acontece em dois momentos diferentes da história também, isso a gente vai ver com profundidade também, será estabelecido um julgamento, onde é Deus que julga, porque ele conhece tudo, ele conhece o coração, ele vê diferente, ele vai julgar e vai ser definido o destino eterno. Aquele que, pelas obras, né, e também pela fé, óbvio, não tiverem com seus nomes escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre, que é o inferno propriamente dito. E na tradução diz o quê? Que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então esse inferno, na verdade, tá errada a tradução. É a sepultura, é o lugar dos mortos, tá? Isso vai ser lançado no lago de fogo e vai perecer ali. E esse lago de fogo diz que ele nunca se apaga o fogo e nunca morre o verme. Por quê? Porque o corpo ressurreto, ele é um corpo espiritual. Mas a palavra de Deus diz que só Deus pode destruir, fazer perecer a alma nossa no inferno. Vocês entenderam? Então, quem for para lá é decreto. Não tem como falar, viu? Eu me arrependi agora. É decreto. Aquele fogo não se apaga da nossa vida. É isso que quer dizer a Bíblia, entendeu? É isso. Então, Jesus, só recapitulando o que ele falou: não tenham medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma. Porque ele sabia também que muitos de nós cristãos iriam morrer de forma martirizada. Pela fé mesmo. Mas a nossa alma, ninguém pode matar. A nossa vida eterna, a nossa entrada
na eternidade com Deus, ninguém pode tirar de nós, porque é algo que está dentro de nós, né? É algo que se refere ao nosso livre-arbítrio, às nossas próprias escolhas. Então, a escolha é agora, é hoje, né? E ele fala assim: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, no caso, no lago de fogo, né? Tanto a alma como o corpo. Então, o corpo ressuscitado é que vai ser condenado e lançado ali para ser destruído. Vocês entenderam essa parte? Aí, a igreja de hoje, sem criticar as igrejas, eu tô falando da igreja de Jesus mesmo. É uma igreja que não gosta desse tipo de pregação, de inferno. Isso é ofensivo, isso dá medo, né? Porém, isso é o cerne da mensagem de Jesus. Jesus está falando, como que eu não vou trazer essa mensagem para vocês, para não deixar vocês com medo, se Jesus mandou ter medo? Ele falou, temei aquele que pode te mandar para o inferno. Então é uma mensagem que eu não posso deixar de expor aqui. É o centro da mensagem de Jesus. E eu pensava também, uma coisa que eu pensava muito quando eu me converti. Eu morria de medo de ir para o inferno. E eu tinha uma tentação de pensar que o inferno não existia. Que isso daí não era bem assim, né? Mas aí logo o Espírito Santo vinha e falava assim, então por que Jesus morreu daquele jeito? Se a coisa não é tão grave, você acha que Deus ia deixar o filho dele morrer do jeito que morreu? Por amor a nós, para me salvar do inferno? Ou seja, para me perdoar o meu pecado que está me levando para o inferno. Vocês entenderam o que Jesus fez? Porque o meu pecado, ele vai me levar para o inferno. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que amadurecer, despertar para essa realidade e entrar num processo de santificação. Processo de santificação. O que é santificação? É separação do pecado. Se santificar. E aí lá em Hebreus, a palavra diz, quer ver? Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o processo de santificação, a separação do pecado, a conversão, a mudança, né, de rota, ela vai nos levar a ver o santo. Deus é 3 vezes santo, entendeu? Então eu sempre uso aquela figura para ensinar e para eu mesma compreender o sacrifício de Jesus na cruz por mim. Eu entendo assim que como eu sou filha de Adão e eu nasci em pecado e eu carrego o pecado original dentro de mim, existe uma separação entre mim e Deus, que é santo. Não era assim no Antigo Testamento? Só o sacerdote, o sumo sacerdote, que ficava o ano inteiro se purificando, poderia entrar no Santo dos Santos para ouvir a voz do Senhor e então trazer para o povo, debaixo de muito sacrifício e aspersão de sangue de animais, e parará, né? Naquele véu. E de repente eu vejo que eu vou orar e Deus não pode ouvir minha oração. Eu estou em pecado. Só que Jesus, quando ele morre na cruz e paga o meu pecado, ele sofre o castigo que era para eu sofrer. Ele vem para Deus como intercessor, sumo sacerdote no céu, no verdadeiro Santo dos Santos, que está no céu, no trono, né? Onde Deus existe e se manifesta. E diz, você pode ouvir ela, porque eu paguei o pecado dela. Ela está perdoada, não tem pecado sobre a vida dela. Tá aqui, ó, tá pago. E é onde eu tenho uma conexão direta com o Pai. Eu e você. Por aquilo que Jesus fez. Agora, se o inferno não existisse, por que ele ia morrer daquele jeito?
Jamais o Senhor ia permitir aquilo, né? Então essa é uma realidade no qual a gente precisa despertar e buscar transformação, buscar processo de santificação mesmo nas nossas vidas, tá? Eu lembrei, enquanto eu falava, eu lembrei da carta de 1 Pedro, né? Cingivos no entendimento, né? Deixando as paixões que vocês tinham quando eram ignorantes dessas coisas, as vontades da carne, né? Quando vocês não conheciam essas coisas. E sede santos, porque o Senhor diz: sede santos, sede separados, porque eu sou santo. Então o Senhor espera isso da gente. É para isso que Jesus veio, para mostrar essa realidade. O que ele veio fazer? Sem que a gente merecesse isso, gente. Você imagina um leproso. O leproso ele implorou para Jesus. Ele falava: eu sei que você pode me curar. Se queres, me cura. E ele abaixou ali, olhou bem para o olho do leproso e falou: eu quero curar você. Eu quero mudar a sua história. Seja curado. E a coisa começou a sair a lepra do homem ali. E esse homem foi restaurado. Foi um milagre. Só que esse milagre que a gente vê às vezes no corpo, no físico, Deus faz dentro de nós. Às vezes a nossa alma tá leprosa. Tá cheio de pecado escondido, de feridas emocionais que causaram na vida da gente quando a gente era pequeno. E Jesus, ele vem de graça fazer isso. Então essa é a obra maravilhosa. Ele veio nos salvar de nós mesmos. De nós mesmos, né? E trazendo essa realidade. E também trouxe essa realidade. Aí, ele fala... nós vimos também semana passada que essa imaturidade, essa demora, né, de entender essas coisas e querer essa mudança, essa demora para amadurecer, ela acontece com quem se torna tardio em ouvir, com quem demora muito para se aprofundar nas coisas do Senhor, passa uma vida inteira sem dar bola para isso, sem buscar as coisas espirituais. E também acontece com quem não pratica o discernimento daquilo que é bom e daquilo que é mal aos olhos de Deus. Aquela pessoa que insiste em se enganar com a ideia de que Deus entende tudo e releva tudo porque Ele é só amor. Isso é errado, isso é falso, isso é engano. Não é assim. Quando ele conta a parábola do Lázaro e do homem rico que morreu, que um foi para o inferno, o outro estava no céu, no seio de Abraão, não sei o que lá, o outro estava em tormento ali. Ele fala que o rico, ele falava assim: fala para Lázaro, manda Lázaro ir lá na minha casa falar com os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, eles não sabem nada disso, eles vão vir para esse lugar. E aí o Abraão, o anjo, na parábola fala assim, não existe essa possibilidade. Eles têm a lei e os profetas. Eles têm Moisés, eles que ouçam eles. Não, mas eles não vão acreditar. Se alguém não for lá, se um morto não for lá falar a realidade, eles não vão acreditar. E aí Jesus conclui a parábola falando assim: olha, mas nem se alguém ressuscitar dentre os mortos eles acreditarão. E quantos não creem nas palavras de Jesus? Ele foi o único que ressuscitou dentre os mortos para a vida eterna. Quem sabe as realidades espirituais mais do que qualquer pessoa, senão Jesus Cristo? Vocês compreendem? Então, é muito importante a gente entender que essa exortação dele é porque era tempo de crescimento, né? Nós vimos também que a maturidade espiritual no tempo certo está intimamente relacionada aos resultados que nós produzimos para Deus e com o nosso destino eterno também.
porque o julgamento será de acordo com as obras. Então, eu falo que quanto antes a gente compreender isso na nossa vida, dentro da nossa realidade, mais vidas a gente quer impactar para Jesus, mais a gente quer usar os nossos dons, mais a gente quer trabalhar para isso, né? Eu brinco que eu tenho um sentimento assim, às vezes a gente tira 2 ou 3 do nosso grupo da Casa de Paz. Quem fica triste com isso? Quando vê aqueles nominhos saindo do grupo. Eu fico triste. Alguém mais se sente chateado? Mas não é chato você ter alguém saindo de um grupo desse? Imagina a pessoa que você ama saindo do reino de Deus. Porque não quis saber, porque desprezou, porque não pôde vir, porque estava trabalhando até mais tarde, ou porque estava ocupado com não sei o que lá. Vocês estão entendendo? Quanto mais a gente entende a verdade, mais a gente põe sebo nas canelas, entendeu? Para fazer a obra. Mais a gente se conserta, né? Jesus, em Mateus também, no capítulo 13, do 47 ao 50, ele traz uma parábola muito curta e muito verdadeira. Ele fala assim, olha, do 43... 40, qual que eu falei? 47 ao 50. Mateus 13, 47 ao 50, ele diz assim: e quando o reino que vem dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e, assentados com calma, escolhem os bons para os cestos e os ruins eles jogam fora. Assim será na consumação do século, ou seja, no final da história. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Quem são os justos? Aqueles que praticaram a justiça. Nossa, não, de Deus. Ou aqueles que foram justificados, foram perdoados. E os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, você imagina, é o próprio Jesus explicando a realidade espiritual. O reino dos céus é assim, é uma grande rede que apanha toda espécie de peixes. Então, todos são bem-vindos. Todos podem chegar na igreja, todos podem chegar diante de Jesus. Toda espécie de homem. O mentiroso, o adúltero, o malfeitor, o roubador, o bonzinho, o caridoso, o generoso, aquele que só serviu a vida inteira, todos. O que vai acontecer no final da história? Os anjos, com calma, segundo as obras de cada um, vai separar os bons dos maus. Os bons serão recolhidos no cesto, ou seja, irão para o reino, irão para a vida. E os maus serão jogados fora. Jogados fora como algo inútil, imprestável, que não serviu para nada. E ele fala também da realidade do inferno, que serão jogados aonde? No fogo. Por isso que Jesus falou aqui em Marcos, né? Voltando para Marcos, por isso que ele diz essa frase aqui, ó, porque cada um será salgado com fogo. Cada um de nós, todos nós seremos temperados com fogo. Você entendeu? O fogo vai provar o nosso valor. Isso está escrito em 1 Coríntios 3, 12 a 17. 1 Coríntios 3, 12 a 17, ele fala assim: olha só, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento que é Cristo, né? É ouro, é prata, é pedras preciosas, é madeira, é feno ou palha,
manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Gente, o que significa isso? Ele está falando de uma construção de obras na vida daqueles que têm o fundamento da fé em Cristo. Está falando da igreja. Então, nós como igreja, a gente faz as coisas. A nossa obra pode ter o valor do ouro, da prata e das pedras preciosas. O fogo, quando vem nesses elementos, ele destrói esses elementos? Então ele permanece. E aí, quando a nossa obra permanecer, nós teremos recompensa. Mas se a nossa obra, o fundamento é Cristo, mas a gente faz a obra relaxadamente, daquele jeito, se der vai, se não der não vai. O Espírito Santo manda você falar, você não fala porque você tem vergonha. Você está construindo uma obra em cima, uma obra do quê? De madeira, de feno e de palha. E aí o fogo vai provar. O fogo queima isso? Vai sobrar o quê? Vai sobrar você como um tição tirado do fogo, porque pela sua fé em Cristo você será salvo, mas você vai sofrer dano. Você não vai ter recompensa. É isso que está falando aqui. Entenderam? A gente será provado, o fogo provará. Isso quando o fundamento é Cristo. E quando não tem esse fundamento na vida da pessoa? Aí não sobra. Entenderam o que é o tal do perecer no inferno? É isso. E aí ele complementa algo muito importante. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós somos a igreja, porque o Espírito Santo habita em nós. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Agora eu tenho medo dessa palavra, porque muitas vezes a gente não entende que a gente está lidando com o santuário de Deus. As pessoas, a igreja de Jesus, ela carrega a presença do Espírito Santo dentro. E se você não sabe lidar com isso, se você está destruindo, trazendo palavras de condenação, fazendo mal para essa pessoa, você está destruindo o que, gente? O que é mais precioso para Jesus. Alguém que foi comprado com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Você imagina essa pessoa nas mãos de Deus? Você imagina o valor que nós temos para Deus? Deus, ele moveu céu e terra pela sua igreja, por cada um de nós. Foi Deus que trouxe a gente aqui. E aí a gente, então, nós somos, é sagrado. Nós não vamos na casa de paz para buscar Jesus, nós vamos na casa de paz para levar Jesus. A presença dele está em nós. Entende isso? Então a gente tem que ver muito bem como a gente fala com as pessoas aí fora. A gente não conhece as pessoas, a gente não sabe quem está na nossa frente. E as pessoas que tomem cuidado a forma como falam da gente. Porque o nosso advogado, Cristo, tá lá no céu. É lindo isso. É uma realidade espiritual maravilhosa, né? Então nós seremos provados nesse fogo para sermos aprovados, tá? Outra coisa que fala que nós somos temperados com fogo, né? Tá lá em 1 Pedro. Pedro explica isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Ele diz assim: Primeira Pedro 1, 6.
Nisto exultais, ou seja, se alegrem, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ó o fogo que vem sobre a nossa vida, as provações, né? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando ele se revelar, quando ele voltar, né? A quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, se exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Qual é a finalidade da nossa fé? É a salvação da nossa alma. Então ele está falando, a gente vai passar por várias provações aqui na Terra, mas é por um breve período de tempo. E essas provações, elas vêm sobre nós, para provar nossa fé. Porque a gente também tem que ter a oportunidade de mostrar para Jesus que raio de fé que é essa que a gente tem. Vocês entenderam? Isso só acontece na hora da prova. Quando tá tudo bem, não exige nada de você. Quando você tem que tomar uma decisão no mundo espiritual, quando você tem que tomar um posicionamento de abandonar o pecado agora, porque você sabe para onde você está indo. É a hora de ser revelado o seu coração diante de Jesus, né? Provérbios 17:3 diz assim que Deus, ele prova o nosso coração. Se alguém quiser abrir, pode abrir. 17? 3. 3? 6. Pode ler, Cerídia, fazendo um favor. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Então, não se engane. Se você está no momento de decisão, de decidir pelo que Deus espera de você, saiba que é Ele mesmo que está te empurrando para essa decisão, porque foi justamente para isso que Ele veio. Para fazer a gente sair da nossa zona de conforto, para salvar a gente de nós mesmos, né? Aí ele fala assim, então vocês entenderam essa parte que cada um será salgado com fogo, né? Mas aí ele fala assim, bom é o sal, né? Bom é o tempero, mas se ele perdeu o sabor, se ele perdeu a função, como que ele vai agir? Como que ele vai temperar? Como que ele vai contaminar o ambiente? Vocês têm que ter sal em vocês mesmos e também paz uns com os outros. Então, o que significa isso? Tende sal em vós mesmos significa temperem, alterem o ambiente onde você está. Faça ali a diferença, contagie, influencie. Quando você bota sal demais na sua feijoada, você consegue tirar o sal? Acabou, é isso, né? É isso que Deus quer da gente. Nós somos chamados para influenciar, não para sermos influenciados. E quando ele fala, tende paz uns com os outros, expresse com amor. Aliás, expresse amor por meio das suas atitudes. Porque Jesus, ele não veio com porrete na terra para rachar a cabeça das pessoas, fazer entrar a verdade. Ele veio com amor. É o amor que ele tinha, que abria, que quebrava as barreiras, as portas. Não era isso? Então a gente tem que aprender a amar o diferente. Amar aquele que não conhece, né? Expressar amor nas nossas atitudes. Paulo, em 1 Coríntios 9, ele vai ensinar isso. Ele vai ensinar a tolerância, a paciência e o amor demonstrado pelo servir uns aos outros, né? 1 Coríntios 9, 19 e 27. Eu acho que não, eu acho que tá errado que eu marquei aqui, mas só para conferir. Ah, não, tá certo. Olha o que Paulo fala.
Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ele ia com amor. Em outra palavra, diz assim, que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. E onde está o Espírito Santo? Em nós. 27. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isso é o apóstolo Paulo, né? Tendo que exercitar o verdadeiro amor que salva, que transforma, que traz para junto, não que cria barreiras e mais divisão, né? Às vezes, e dentro desse contexto ainda, que é o que ele espera de nós, por isso que ele estava falando isso para os discípulos, porque naquela ocasião, cada um se sentia melhor que o outro, né? Ah, mas porque quem será o maior? Entendeu? Então, ele explica assim, ó, que pra gente poder ser útil como esse sal que tempera, a gente tem que estar em lugares que precisam do tempero. E isso Paulo deixou bem claro em 1 Coríntios 5. Ele fala assim, versículo 9, ele fala assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo, ou os avarentos, os roubadores, os idólatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo. Mas agora eu vos escrevo para que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. O que ele estava querendo falar? Gente, não é porque a gente conheceu Jesus e a salvação que há nele e a transformação da nossa vida que a gente agora tem que sair do meio das pessoas que a gente convivia. Os de fora, os do mundo, você entendeu? Isso não existe, porque é ali que nós temos que temperar. Como que a gente sai de lá? Aí a gente sai de lá e vem pro meio dos irmãos. Só que no meio dos irmãos também tem gente farsa, entendeu? Só que você tolera, porque ele se diz seu irmão. E aí você não fala nada, mas é um carnal. Vive no pecado, não tem transformação, não tem temor, não tem medo de ir pro inferno. Mas você tolera, porque é o irmão da igreja. Mas o seu irmão lá da sua casa, você não aguenta, porque ai, não dá, né? Depois que eu conheci Jesus. Vocês estão entendendo? Como que a gente vai temperar? A gente vai temperar onde, gente? Onde já tem tempero? Onde já tem sal? Onde já tem Espírito Santo? Não precisa de tempero. Então, Jesus estava preparando esses discípulos para o mundo. Vão fazer a obra, desperta. As pessoas estão perecendo, né? E continuando a leitura aqui, essa é a primeira parte, né? Agora vem a parte que vai mais doer na alma da gente, que é a questão da verdadeira missão de cada um de nós, que acontece dentro das nossas casas. Por que eu falo que dói? Porque eu já li esse texto 1000 vezes. E todas as 1000 vezes eu entendi sobre o divórcio, né? É muito claro. Ah, então Deus não gosta do divórcio. Pronto, acabou a pregação aqui. Mas eu fiquei incomodada. Eu falei, Senhor, de novo, é isso que o Senhor quer falar com a gente? Não pode ser só isso. Tem mais coisa, tem profundidade aqui. O Senhor está querendo mostrar algo a mais. E aí o Senhor me trouxe. E eu queria ter essa liberdade de trazer para vocês. O comportamento, esse comportamento que Deus espera, maduro, adulto, frutificador na vida da gente que se converte, ele será evidenciado em primeiríssimo lugar dentro da nossa família, dentro do nosso casamento, né? Por quê?
Só pela resposta de Jesus a gente já entende. Por que Moisés deixou divorciar no papel? Por causa da dureza do coração de vocês. Porque vocês são muito bonzinhos lá fora, mas dentro de casa, vocês são duros. No ambiente onde a gente tem intimidade, é muito mais fácil vir com bordoada, porque a pessoa não vai embora, entendeu? Do que vir com amor. Então, as feridas, elas acontecem no ambiente familiar. E isso resulta na destruição da família. E aí, olha como é sério, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então, o divórcio é uma questão muito mais aprofundada do que a gente imaginar que Deus, não gosta do divórcio, né? Então, eu quero fazer vou aprofundar com vocês. Quem que pode, o Adalto aí no celular? 1 Timóteo 5, versículo 8. O que está escrito? Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, esse negou a fé. E ele não é igual ao descrente. O descrente é incrédulo, não é? Ele é pior que o descrente. Você está em 1 Timóteo, põe no capítulo 3, versículos 1 a 5. 3, 1 a 5. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Só até aí, né? Certo? Então, o que a gente está entendendo sobre o casamento? A gente faz a linha de raciocínio. Deus está falando de maturidade espiritual, não tá? De produzir frutos. Alguém que deseja o episcopado, que deseja ser um pregador, um pastor, um líder, um bispo, ele almeja excelente obra. Lógico, porque ele está ganhando vidas para Jesus, ele está frutificando. Esse é o caminho, isso que a gente tem que querer, não é? Mas, para que ele faça isso, primeiro ele tem que estar governando o quê? A própria casa dele. Levando os filhos em disciplina. Então, olha a importância da família aos olhos de Deus. Então, vocês percebem que não é uma situação assim, o homem se separa por causa da dureza do coração. O nosso coração é duro, a gente já sabe. Agora a gente vai saber como Deus enxerga a dureza do nosso coração, para que a gente também desperte nessa questão. Às vezes a gente se apaixona tanto por Jesus e a gente quer ganhar as pessoas lá fora, mas a nossa casa está desestruturada. Existe uma desconexão familiar dentro da nossa casa, no trato com... Não só no trato, a gente vai ver até sobre a função. Qual a função do pai, a mãe? O que Deus espera? Então, diz assim, eu marquei aqui, que nós podemos perceber que esse cuidado não envolve apenas questões materiais, mas é um cuidado espiritual e também emocional, né? Um exemplo de que nós precisamos ter um cuidado emocional com a nossa família é com o próprio Jesus. Deus,
ele faz uma coisa no dia do batismo de Jesus. Não sei se vocês lembram que ele fala audivelmente em público do amor e da satisfação que ele sentia por seu filho Jesus. Vocês lembram disso? Quando Jesus sai da água, ele fala: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro", né? Jesus, ele já era um homem feito, ele tinha 30 anos. Você acha que ele precisava escutar, né? Isso, essa afirmação do pai? Sim, ele precisava, porque senão o pai não precisava ter falado. E você sabe por que ele precisava? Porque ele ouviu a vida inteira que ele era filho de porneia, que no caso era adultério da Maria. Tinha essa acusação sobre a família de Jesus. Então ele precisava dessa afirmação do pai. Do pai falando: "Você é meu filho", né? A palavra de Deus, ela diz que antes da gente já dar um nome para o nosso filho que está na barriga, o Senhor já nos chamava pelo nome. O Senhor conhecia a gente na barriga da nossa mãe quando a nossa substância era informe. Isso está em Isaías. Ele é pai. E ele, como pai de Jesus, ele entendeu que ele tinha que trazer esse cuidado emocional para a vida de Jesus aos 30 anos. Como que a gente negligencia isso com as nossas crianças? A gente não é capaz de trazer palavras de afirmação para os nossos filhos. Eu te amo. Você é meu filho amado. Eu tenho orgulho de você. Você vai ser um homem de Deus. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. Você é forte, você é valente. Você acha que eles não precisam ouvir isso? Quantos de nós não ouvimos isso? E viemos para Jesus cheio de ferida na alma, totalmente desgovernado na nossa cabeça. Eu sou uma dessas, né? Eu só fui me curar porque eu entendi que o meu pai é ele primeiro de tudo. E eu entendi o meu valor diante de Deus. Então eu recebi cura. Mas se eu fosse viver as palavras que eu ouvia dos meus pais, eu seria uma pessoa doente, né? Então, eu estou falando de declarações de amor no âmbito familiar. E, portanto, esse cuidado deve ser material, sim. Nós temos que prover na vida da nossa família. Tem que ser espiritual, porque o pai, ele é colocado como sacerdote da sua casa. Está sobre os ombros do pai a responsabilidade de levar a família à vida espiritual, a desenvolver o caminhar com Deus. E emocional também. E se alguém está em desconexão com isso, esse tal negou a fé. Ele é pior que o descrente. Nós não vamos desconectar as nossas questões familiares do nosso chamado em Cristo, porque fé e família se misturam, não se separam. Se alguém chutar a sua família, negando assim o cuidado e a fé, esse alguém está ferindo a sua própria relação com Deus. Entende? Malaquias, abre aí, 2, só o 13 e o 14. O que Deus fala para os sacerdotes? Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Por que Deus não os ouvia? Porque o camarada não honrava nem a sua aliança conjugal. Como iria achar que chorando ao pé do altar, orando, Deus teria que ouvi-lo e ter alguma aliança com ele? Isso é grave, gente. Deus não vai dar lugar a quem não honra a sua própria família. Nós precisamos aprender a honrar. 1 Pedro 3,
6 e 7 diz assim: como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Qual que é o padrão para as esposas? Sara. Como que Sara chamava o esposo dela? Senhor. Ela tinha educação para falar com ele. Ela não tratava ele de qualquer jeito. Ela não expunha ele publicamente. Pelo contrário, ela vivia para honrar a presença do marido, do homem, de várias formas, tendo educação, se comportando, se vestindo bem, decentemente. Isso é honrar o marido. E, acima de tudo, obedecendo, porque a última palavra é dele. Se ele der direção errada na casa, ele vai se ver com Deus. Não sou eu. O problema é dele com Jesus, não é meu mais. A gente tem que aprender a passar o bastão. Por que que nós, mulheres, queremos pegar a função que não é nossa? Deus não deu essa função para nós. É deles. Eles são capazes de fazer isso. Eles precisam tomar as rédeas da família. Eles precisam ser respeitados. Acredito que os casamentos que muitas das vezes acabam não dando certo é porque as mulheres acabam não querendo passar o bastão, elas querem resolver tudo, né? Tudo do jeito delas. O pai não pode sair com o menino sozinho, porque vai matar o menino. Você entendeu? Só ela sabe cuidar do menino. O pai não pode disciplinar o filho. Se o pai, fala, Jeová. Se o pai disciplinar o filho, a mãe voa que nem uma galinha no meio, ainda apanha, ainda vai na lei Maria da Penha porque levou. Gente, tá tudo errado. O pai é pai. Pai tem que disciplinar, pai tem que corrigir, pai tem que proteger. O pai, ele é a figura de Deus. Ele lança pro mundo. E a mãe faz o quê? Consola. A mãe é o Espírito Santo, é o Consolador. A mãe traz para si, mas tem mãe que quer pegar tudo para si, ela faz tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela consola, ela chuta a criança. Tá bom! Eu não falei, não aguento mais, não sabe fazer nada. Ai, coitado. Aí vem o pai, é burro mesmo. Não, não fala assim do meu filho. Então é uma desconexão total. Você entendeu? O que acontece com a criança? Pira o cabeção. Pira o cabeção, exatamente. E Deus, e aí vai orar. Aí você vai orar. O que vai acontecer? Deus não vai ouvir a sua oração. Versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, porque ela é a parte mais frágil da relação. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, da mesma salvação, né? Para que não se interrompam as vossas orações. Então, olha só, o marido, o que ele tem que fazer? Ele não tem que tratar a esposa com discernimento para ele ter uma vida em paz. Ai, deixa eu ser esperto e ter sossego nessa família, que essa mulher é brava, não vou falar isso, não vou fazer aquilo. Não é para isso que Deus está ensinando isso. É para que a sua oração não seja interrompida. Porque se você não souber respeitar a sua esposa e não tratar ela com dignidade, você vai orar e Deus não vai te ouvir. Você vai ter um céu de bronze na sua cabeça e a sua família inteira vai se perder. Porque o diabo não brinca. E a responsabilidade é do homem. Então não é tratar bem a esposa para ela ficar boazinha de noite. É para Deus ouvir a sua oração. Porque você tem essa responsabilidade na casa. Vocês entenderam? Bom, respeito ao marido e tratamento adequado com a esposa não é somente para viver um lar harmonioso, mas é para que não sejamos desconectados com Deus. Portanto, nosso comportamento familiar define o sucesso do nosso ministério. Sem orações ouvidas, sem orações atendidas, sem a vitória na guerra, pois sem Jesus nada podemos fazer. Esquece, a derrota é completa.
Quando criamos uma desconexão horizontal com a nossa esposa ou com o nosso marido, criamos uma desconexão vertical com Deus e nossas orações são impedidas. Joel capítulo 2, 28 e 29. Quem pode abrir? Joel? Uhum. Nossa, isso é muito sério, não é, gente? Joel 2, 28 e 29. Joel 2, 28, 29. É. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Só até aí. O que é a vontade de... Por que Deus quer isso na família da gente? Pra quê? O que Ele quer fazer? Ele quer derramar o Espírito Santo dele aonde? Nos nossos filhos e filhas. Deus, ele não tá de olho, né, só na nossa época. Ele tá de olho nas gerações futuras. O compromisso dele com a família vai muito além de deixar eu e você feliz. Entendeu? Por isso que a igreja existe até hoje. Porque o compromisso de Deus é com as gerações futuras, é o que nós estamos fazendo com as crianças. Ele quer derramar o espírito dele nos nossos filhos e filhas. E nós estamos orando? Mas as nossas orações estão sendo ouvidas? Como nós vivemos a vida no lar? Quando eu fiquei grávida da Alice, eu li um livro que dizia assim: 11 razões pelas quais os filhos dos crentes, quando viram adolescentes, vão embora das igrejas. Eu li esse livro porque eu queria saber. Principal razão: hipocrisia. Uma vida de crente e outra vida dentro de casa, tá? O que acontece? As crianças, quando elas saem da idade de criança e vão para a idade de adolescente, né? Elas começam a instalar decepções no coração, porque é a hora que as fantasias elas começam a ir embora. Então o mundo da criança é fantasioso, você engana ela, você leva ela para onde você quer. Só que ela vai ficando mocinho, mocinha, ela começa a enxergar a realidade que você é, o que você faz, quem é você. E aí no lugar das fantasias entram as decepções. E aí você perde o seu filho para Deus, porque ele não quer saber. Entendeu? Então, isso é sério. Imagina Deus olhando para isso. Deus está dizendo assim: eu quero entrar dentro da sua casa e visitar os seus filhos, a próxima geração. Eu estou de olho neles. O que você vai fazer para me ajudar? Cadê suas orações, seu jejum, sua busca, sua função de pai? Você tem que sair com esse menino, você tem que corrigir esse menino, você tem que disciplinar, você tem que lançar ele para a vida. O consolo, o amor, deixa para a mãe, entendeu? Saiba ser o chefe da sua casa. Com discernimento, bota a mãe no lugar dela. Fala, até aqui você vem, daqui para cá você não vem mais. Acabou. Nem você, nem sua mãe, nem sua avó, nem ninguém. Quem manda aqui sou eu. A vida desse menino depende, é responsabilidade minha, não é de mais ninguém. É assim que a gente tem que viver o evangelho. Antes de querer sair falando de Jesus para os outros. É isso que Deus está trazendo, né? Só que o nosso coração duro, é muito difícil aquela mulher chata. Ela grita, ela não deixa, ela entra no meio, aquela sogra, aquele... É um palpite, é um inferno. Deus me livre, vamos largar. Aí você larga, arruma outro e começa a mesma história. Porque a história não muda. Tá? Só muda o endereço. Deuteronômio 30, 19. 30:19? É. Achei aqui. Lê aí. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho
proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiqueis na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então, a gente tem que escolher, a gente tem a escolha. Como que nós vamos lidar com a nossa casa? A gente pode escolher a morte e vai morrer todo mundo. Ou você pode escolher a vida, para que viva você, tua esposa, teu marido e os teus filhos. Eu venho de um lar totalmente desestruturado, desconectado, encapetado. Só que o dia que eu me encontrei com Jesus, eu entendi que cabia a mim essa decisão de parar aqui. É daqui para frente. Então, o que eu fiz? Eu tomei a minha postura, a minha posição e fui viver o que Deus espera de mim. Sem ligar para o que os outros pensam, porque o que os outros pensam não importa. O que importa é o que Deus pensa de mim. E eu mudei a rota. E eu tô construindo uma história diferente dentro da minha casa. Eu e o Ronaldo. Sou eu que tô falando, mas nós somos um perante Deus. A gente acabou de ler isso. A gente trabalha em concordância dentro da nossa família, né? A questão da descendência é tão sério que Malaquias 4, versículo 6 diz assim, é a unção de João Batista. Diz assim, ó, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Qual que é a maior maldição que pode acontecer nessa terra? Não é o pecado? Se não existe conversão, se não existe restauração de relacionamento entre pais e filhos, relacionamentos quebrados, desconexos, como que Deus vai derramar o seu espírito na próxima geração? E aí o que multiplica? Pecado. E aí o que acontece com a terra? Fica toda amaldiçoada. Vocês entenderam o óbvio? Então, pra gente, tem muita coisa que eu anotei, não vou conseguir falar tudo, a gente vai ter que voltar um pouco semana que vem. Mas pra gente entender a conclusão desse texto sobre divórcio e a questão da dureza do nosso coração, por que a família é tão importante, né? É porque Deus, ele se revela a partir das figuras familiares. Deus é pai, o Espírito Santo é consolador. Ele pega em Isaías e fala, ainda que a tua mãe, Isaías não, em Salmos, ainda que a tua mãe e o teu pai te abandone, eu jamais te abandonarei. Ele fala, se uma mãe abandonar uma criança que ainda mama, eu jamais te abandonarei, porque você está gravado na palma das minhas mãos. Então ele vai usando figuras familiares para se revelar para nós, como ele é, como que ele atua. Por isso é tão importante dentro do nosso lar a gente ter esse exemplo, essa forma de fazer as coisas, para que as crianças elas consigam compreender Deus também. Imagina um menino que sofre violência, abuso, um monte de coisa do seu pai, e aí ele cresce, ele se vira na vida, porque ele tem que crescer, ele tem que sobreviver no meio disso, dessas dores emocionais, ele vai para a igreja. Aí o pastor lá em cima fala assim, Deus é pai. Você acha que ele assimila isso? Não. Porque pai na cabeça dele é o demônio, entendeu? Então, olha só o porquê que a família é tão importante, né? Então, a família, ela é a lente de Deus para as próximas gerações. Por isso,
dentro do nosso crescimento espiritual, a gente precisa focar na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, né? E o diabo, ele trabalha fortemente para distorcer a sua capacidade de entender quem é Deus. Por isso que ele gera na igreja incrédulos crônicos. Tem um monte de gente na igreja ouvindo que Deus é pai, que Deus é amor, que Deus é provedor, mas não assimila, porque nunca viveu isso dentro de casa. São incrédulos crônicos, estão ali, nunca tiveram um encontro com Jesus verdadeiro, tá? Então, a família, ela é um projeto do coração de Deus, não do nosso. Por isso que deve ser levado a sério. Vocês compreenderam essa parte? Por que que Deus se importa com a nossa família? Não é para deixar a gente feliz da vida, não. Casadinho, bonitinho, cheio de filho, tudo em paz. É porque isso é um propósito dele para a humanidade, para a terra. É dentro do lar que se estabelece a continuação do mundo. Por isso que as coisas estão como estão hoje. Então, hoje eu entendi que é uma palavra que traz muita exortação. Eu sei que a gente vem de lares, eu vim de lares desestruturados, de lar desestruturado, de uma desconexão total com Deus. Mas, para Deus nada é impossível. A minha família toda, praticamente toda, ela se converteu. Ela encontrou o caminho, ela encontrou com Cristo, pelo grande amor dele. O que passou, dá para mudar? Não. Mas dá para curar. Quando a gente é o agente causador do problema, quando a gente tem a culpa, cabe a nós o arrependimento. A gente precisa chegar diante de Deus e se reconhecer culpado e pedir perdão. Ajoelhar e falar, eu sou culpado. A minha família está do jeito que está por minha exclusiva culpa, eu fiz isso, fiz aquilo, mas eu recebo o seu perdão, porque eu sei que existe perdão. Foi para isso que Jesus veio. Ele quer nos perdoar, ele nos perdoa. Agora, não é culpa sua, você não fez, aconteceu, você viveu algum tipo de consequência ou se deixou, sei lá, é vítima. Sai desse lugar de vítima. Sai agora. Sai agora e vai pro teu posto. O que o Senhor quer de você hoje? Postura. Quem você é? Deus vai te usar, Ele vai te honrar, se você decidir honrar a família. Entende? Tudo que a gente faz na direção de Deus, existe recompensa. Ele vai capacitar e Ele vai honrar. E Ele vai mudar decretos. Nada vai se perder. Nem um fio da nossa cabeça. Mas você precisa decidir honrar isso. Se você decidir por não honrar, não levar a sério isso, Deus também não vai honrar você. Entende? É isso. A palavra é isso essa noite. Então, eu queria abrir para vocês comentarem, perguntarem se tem alguma dúvida, querem colocar uma situação que Deus... Eu quero começar. Pode falar. Essa palavra foi muito, muito importante para todo mundo, com certeza, né? O grande problema da sociedade é a família. A gente sabe disso. Se não tem família, você tem problemas, né? E com uma família bem estruturada, normalmente os filhos vão bem e a sociedade anda bem. A minha especialidade é vara de família. E esse sermão, toda essa entonação, tudo que você falou, traduzindo para a área jurídica, eu faço praticamente 3, 4 vezes por semana, porque eu faço conciliações na vara de família. E eu vou te dizer que nós temos 90% de pais relaxados
relapsos e sem a mínima vontade de ter família. Então é muito triste você ver, eu falo com outras palavras, mas eu falo tudo isso para eles. Tanto que o juiz fala assim, não, vamos pôr para a doutora Cristina, porque ela tem jeitinho para falar com esse pai. Então tem as audiências que vêm já direto para mim, porque eles sabem que eu vou falar e eu vou dar sermão. Então eu dou sermão no pai, porque o pai tira sarro da minha cara. Eu chego ali, vou falar sobre pensão, eu vou falar sobre responsabilidade dele, eu vou falar sobre o que é ser um pai dentro de casa. E ele tira sarro na minha cara. Ele fala, imagina, você acha que eu vou pegar meu dinheiro para dar para ele? Que ela vai pegar e vai para o cabeleireiro. Nossa, eu vivo uma... Então, se todo pai pegasse a Bíblia e lesse a Bíblia, sabe? Hoje eu falo mais voltado para tudo que eu estou aprendendo na Bíblia, né? E antigamente eu falava por instinto, eu falava porque eu tinha sangue nos olhos, né? De pegar o pai, tinha hora que eu, né, tinha vontade de bater no pai, mas enfim, hoje eu falo com base nesse amor que a gente tem que ter, né? E isso é uma coisa que devia vir do berço, né? Então, um lar que não é desfeito, ele tem toda a chance de dar certo, dos filhos serem felizes. Porque não teve, acho que um casal aqui que chegou uma hora e falou assim, ó, não vai dar mais, hein? Pelo amor de Deus. Com certeza cada um já passou sua crise aqui. Mas a persistência, a determinação, o amor aos filhos, O amolecimento do coração. isso tudo tem que ser colocado na balança e falado, ó, tudo bem, estamos pisando na bola, um pisou na, pisei na sua, você pisou na minha, tudo bem, mas nós vamos reconsiderar em nome da família. E isso também, esse comportamento dos homens em especial, é muito grave, porque como eu falei, o pai é o reflexo de Deus na infância. Então, se você tem um pai fanfarrão, um pai que não leva a sério a família, que acha que tudo tá ok, que leva daquele jeito, sem a menor responsabilidade, a criança cresce achando que Deus é isso. Ah, Deus não vai me punir, porque meu pai não só falava, não fazia nada. Não, e o pai que só paga a pensão, só promete e não cumpre. Então Deus acha que inferno? Deus é amor, Deus entende o meu erro. Porque o fanfarrão lá em casa não disciplinava, não era sério, não orava, não ensinava o temor. Aliás, não tem temor. Agora tem pais que chegam, por exemplo, nessas audiências que eu estou contando para vocês e falam, mas a minha filha não gosta de mim, o que você fez para ela gostar de você? Vamos lá, eu estou anotando aqui, vamos começar a botar no papel, o que é que você fez para ela gostar de você? Você foi passear com ela, você deu um abraço, você deu um beijo, falou que amava, porque não adianta você pagar a pensão. Que é a cura emocional, é a presença, é o convívio. É você querer se importar, entrar no mundo da sua criança. Que é o que eu falei, as pessoas, elas trabalham tanto que elas não têm tempo para os filhos. Elas não têm tempo de sentar e conversar, ainda mais com o celular. Não existe, você não conhece seu filho. Você não sabe o que ele gosta, a cor preferida, o sapato que ele gosta de usar. Então, você acha que é isso que Deus quer da gente? Aí o filho cresce e vira adolescente, você leva um susto, porque ele vai para um caminho que você não esperava, tem as drogas. Você entende? Nossa, mas o que aconteceu? O que aconteceu não, onde você estava. Onde é que você pisou na bola? Então, mas a minha mulher não deixou. Não, peraí. Olha o seu tamanho e olha o tamanho dela. Não tô falando que você vai dar mas existe uma diferença. Existe uma diferença. Então, assim, gente, eu quero orar nesse sentido. Eu quero que vocês reflitam. Enquanto a gente... Eu acho que vocês prepararam uma música. Não? Sim ou não? Sim. Eu gostaria que vocês entendessem que Jesus está aqui. Jesus, ele está no meio de nós, ele está em nós.
E Ele está trazendo essa palavra para curar a gente. Então, ouça a música. Eu nem sei qual é a música, eu sei que o Senhor prepara tudo. E deixa o Senhor trabalhar no seu coração aquilo que o que Ele falou com você, o que você precisa fazer amanhã. Como você precisa ser amanhã. Deixa Ele falar com você. E depois eu vou orar de acordo com o que Deus levar a gente, tá bom? Pensa na sua casa, na sua família, nos seus resultados, no seu fruto, tá? No que você quer colher lá na frente. Fecha seus olhos.